Fala galera, bora para mais uma análise de escanteios aqui no canal. Aproveita e já deixa o seu like aí, porque isso ajuda demais a gente a trazer mais conteúdos para vocês. E se ainda não for inscrito, se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas dicas e aprender cada vez mais aí sobre o mercado de escanteios. Então vem com a gente. Isso aí galera, trazendo para vocês hoje a análise da 37ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. Essa é a penúltima rodada, mas ainda tem algumas coisas para serem definidas, como quais times serão rebaixados e as vagas aí para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa. Lembrando que essa é uma análise estatística, uma análise objetiva aí dos números, que você deve complementar aí com a sua análise subjetiva, ou seja, o fator humano aí das equipes, qual a importância do jogo, qual o interesse de cada equipe no jogo, se os times vão com a sua formação habitual, etc. Bom, então antes de analisar essa rodada, primeiro vemos aqui que o campeonato inglês é um campeonato que tem uma média boa de escanteios de 10,73. É uma média alta de escanteios, com uma média de 5,5 escanteios no primeiro tempo e 5,68 escanteios no segundo tempo. Então o primeiro jogo que nós temos aqui é entre Norwich e Burnley. Somando as médias das duas equipes, nós temos aí uma previsão de 11,17 escanteios para o jogo, mas é importante ver como as equipes jogam. A gente vê que o Norwich é uma equipe que faz uma quantidade razoável de escanteios e cede muitos escanteios para o adversário. E o Burnley quase a mesma coisa, mas ele faz poucos escanteios e cede muito para o adversário. Então são duas equipes aí que cedem mais do que fazem. Como eu já disse para vocês várias vezes, não gosto de apostar em muitos escanteios, quando nós temos duas equipes que cedem muitos escanteios e não fazem muitos escanteios. Analisando aqui as porcentagens, a planilha dá uma previsão de over para a gente, porque realmente a gente tem mais over do que under. Nós temos aí 60% de over contra 40% de under. E analisando só os jogos em casa do Norwich contra os jogos fora de casa do Burnley, nós temos 70% de over. Então ela até dá uma previsão de over para a gente. Mas eu acho um jogo ruim de arriscar, porque como eu disse, são duas equipes que cedem para o adversário. Se a gente ver os últimos jogos, vamos pegar aqui o Norwich em casa. O último jogo ele fez um escanteio apenas. Antes disso ele não fez nenhum, 0. Aqui ele fez 2 escanteios. Já aqui ele fez mais, fez 6 e depois fez 9. Fez bastante. Mas aqui os jogos mais recentes a gente vê que ele não fez mais do que 2 escanteios. Então está bem ruim a média aqui de cantos a favor do Norwich. Já o Burnley, vamos ver aqui fora de casa, o último jogo ele fez 6, até fez bastante. Aqui ele fez 3. Aqui ele fez 1. Aqui fez 1. E aqui fez 7. Então está bem irregular o Burnley. Tem jogos que ele faz bastante, tem jogos que ele não faz quase nada. Então eu já acho um jogo aí bem ruim para arriscar. Sendo que o Norwich que vinha entregando muito over aqui, ó, 14, 11, 16, 15, 17, isso ficou para trás, né? Os 5 últimos jogos aí do Norwich foram tudo de under. E se a gente analisar aqui a tabela do campeonato, a gente vê que o Norwich é o último colocado, ele já está rebaixado, então só está cumprindo tabela mesmo. E o Burnley aqui é uma equipe que não tem muito mais o que fazer no campeonato também. Não corre risco de rebaixamento, está tranquilo aqui, mas conseguir alguma coisa no campeonato aqui é muito difícil. Em tese ele até teria uma chance aqui de uma vaga para a Liga Europa, né? Para a fase de qualificação, mas tem que torcer para muita combinação de resultado aí para ele conseguir essa vaga, então é muito difícil. Próximo jogo entre Bournemouth e Southampton. Esse jogo aqui está dando uma média combinada de 11,61 escanteios, uma média bem legal. Nós temos o Bournemouth que tem uma média de cantos totais de 11,61, que é uma média bem alta também. E o Southampton com uma média quase idêntica de 11,60. Então duas médias muito boas aí. Agora analisando as duas equipes, a gente vê que são duas equipes que têm médias razoáveis de escanteios, tanto para favor quanto contra. Sendo que o Bournemouth costuma ceder mais, ele cede muitos escanteios. Mas no geral são duas equipes aí medianas que fazem escanteios e cedem escanteios. Então não tem nada de extraordinários aí nas médias delas. Agora analisando as porcentagens aqui, nós temos uma previsão de over, uma tendência para over nesse jogo, né? Com 75% para acontecer 10 escanteios. Mas para uns escanteios já cai bastante, apenas 50%. Então o over fica mais no limite aí dos 10 cantos mesmo. Mas isso analisando os 10 jogos aí de cada equipe, os últimos 10 jogos. Que como nós vemos aqui estão muito bons para over. O Bournemouth aqui nos últimos 10 jogos ele tem 7 over contra 3 under.
Já o Southampton é melhor ainda, tem 8 over contra 2 under. Só que se a gente pegar só os jogos em casa contra os jogos fora de casa, isso muda um pouco. Na verdade, até preocupa um pouco, porque a gente tem aqui 60% de over, né? Mais 10 cantos está batendo 60%, e 9 cantos 70%. Então já cai bastante aqui essa porcentagem para 9 e 10 cantos. Se a gente analisar o histórico aqui, a gente vê que o jogo do primeiro turno nós tivemos 9 escanteios. Faltou um escanteio para bater o over, né? Para bater 10 cantos. E o Bournemouth já vem de 2 unders aqui nas últimas 2 partidas. Uma jogando fora de casa e outra jogando em casa. Mas analisando aqui a tabela do campeonato, a gente vê que o Bournemouth é o 18º. Ele ainda está brigando aqui para escapar do rebaixamento. Está com 31 pontos, se ele vence a partida ele vai a 34, empata com o Watford. Então ainda tem chance ainda de se livrar. Então é uma partida que é bem importante para o Bournemouth. Já o Southampton não tem muito interesse mais. Está aqui no meio da tabela. Não corre risco e não tem mais chance de conquistar nada no campeonato. Então é uma partida que eu acredito sim no over. Pode bater o over aí. Mas tem que ficar atento aí para esses dados aí que eu mencionei. Próximo jogo aqui entre Tottenham e Leicester. Esse jogo está dando uma média combinada aqui de 9,98. Então uma média aí quase batendo 10, né? Mas que não chega a bater o over. A gente tem o Tottenham com uma média de cantos totais de 10,06. Uma média que não está muito alta. Uma média que fica meio para over, meio para under, né? E o Leicester também com 9,89. São duas equipes aqui que têm médias razoáveis. Sendo que o Tottenham ele cede um pouco menos de escanteios. Então são times aí que hora bate o over, hora bate o under. Então é um jogo que eu vejo como neutro. A gente pegando aqui as porcentagens, a planilha também dá uma tendência neutra para a gente. A gente vê que está bem dividido aqui, o over com 55%, um pouquinho mais, e o under com 45% de chance. A gente pegando os 10 jogos, últimos 10 jogos aí do Tottenham, a gente tem 6 overs contra 4 under. E o Leicester aqui está realmente dividido, são 5 over contra 5 under. Então é um jogo aí que está bem dividido mesmo. Só que a diferença aqui fica para o jogo em casa do Tottenham contra o jogo fora de casa do Leicester. A gente vê que o Tottenham, os últimos 5 jogos, eles foram de over, batendo bastante escanteios aqui. E embora na média do campeonato a gente tenha visto que ele faz uma média razoável e cede pouco, aqui os últimos 5 jogos em casa ele tem feito bastante e cedido bastante. Se a gente pegar aqui, ó, esse jogo foi 6-5 de escanteios. Esse daqui foi 5-6. Esse 9-4, 7-6 e 9-8. Então o Tottenham tem entregado bastante escanteios mesmo em casa. Já o Leicester ele até tem feito bastante, mas tem cedido pouco. Nós temos aqui 6-2 para o Leicester, aqui 1-10, aqui 5-3 e aqui 7-2. E foram em 3 unders contra 1 over. Então vejo um jogo aí bem dividido, não tem uma tendência forte para over ou under. Próximo jogo entre Brighton e Newcastle. Esse jogo tem uma média combinada aqui de 10,11, então não tem uma média muito alta. A gente tem a equipe do Brighton com uma média de cantos totais de 10,22, uma média que não é muito alta, e o Newcastle uma média de 10, que também não está muito legal. O Brighton é uma equipe que tem médias razoáveis aí de cantos a favor e cantos contra, já o Newcastle ele faz poucos escanteios e cede bastante escanteio para o adversário. Analisando aqui as porcentagens, nós temos uma tendência para under. Nós vemos aqui que nos últimos 10 jogos o under tem um pouquinho a mais de vantagem, né? 55% contra 45% de over. Então está meio equilibrado. Mas a gente tem uma porcentagem aqui que não é muito boa para 9 cantos, né? 70%. E 10 cantos está com 45% e 11 cantos com 35% de chance. A equipe do Brighton até tem mais over. São 6 over contra 4 under. Então está razoável. Mas o Newcastle nós temos aí 3 over contra 7 unders. Então bastante under aí para o Newcastle. E combinando os jogos aqui em casa e fora de casa, o Brighton ele tem 3 overs contra 2 unders. Mas é importante destacar aqui que o over dele é de bastante escanteios, né? Nós temos 16, 17, 15. E o under bateu 9. Então faltando um escanteio aí para bater o over. Já o Newcastle ele tem um over apenas contra 4 unders. Então está dando uma tendência maior aqui de 60% de under para esse jogo contra 40% para over. No histórico do confronto, o jogo no primeiro turno foi de 8 escanteios, sendo que o Newcastle marcou 5 e o Brighton marcou 3. Próximo jogo entre Sheffield e Everton. Esse jogo está dando uma média combinada aqui de 10,87. Então próxima de 11. O Sheffield tem uma média de cantos totais aqui muito boa, de 11,67. Já o Everton não tem uma média muito legal, está com 10,06. Analisando as equipes, a gente vê que o Sheffield é uma equipe que faz muitos cantos. Está com uma média de 7 cantos a favor.
e tem uma média razoável de cantos cedidos, 4,67. Já o Everton é uma equipe razoável para cantos a favor e cantos contra, com uma média de 5,22 a favor e 4,84 contra. Analisando aqui as porcentagens, nós temos esse jogo como neutro, né, porque o over e o under estão bem próximos aqui, 55% de over contra 45% de under. Mas vendo aqui as porcentagens para 8, 9 e 10, estão todas amarelas, 8 cantos com 70%, então não está muito legal. A gente vê que o Sheffield ele tem bastante over, são 7 overs contra 3 unders nos últimos 10 jogos, mas o Everton ele tem mais unders, são 4 overs contra 6 unders. E analisando os jogos em casa e fora de casa, a gente vê que está bem equilibrado também. Nós temos 50% de over e 50% de under, sendo que as médias aqui para 9 e 8 escanteios estão em 60%, então não está muito boa. Então eu vejo esse jogo como neutro, mas com uma tendência um pouco maior aí para under, para não ter muitos escanteios. Mas aqui no histórico, a gente vê que o jogo no primeiro turno foi um jogo de bastante escanteios, né? Nós tivemos 15 escanteios, sendo que o Everton marcou 12 e o Sheffield marcou 3. Próximo jogo entre o Wolves e Crystal Palace. Esse jogo está dando uma média combinada aqui bem ruim, de 8,91 escanteios. Então uma média aí para under. A gente tem a equipe do Wolves aqui com uma média de cantos totais muito ruim. Tem apenas 7,55 de média. E a equipe do Crystal Palace, uma média de 10,27, que até é uma média razoável, mas também não é uma média muito boa não. E analisando aqui o desempenho das equipes, olha só o que a gente extrai daqui. O Wolves é uma equipe que tem uma média razoável de cantos a favor, mas não é nem uma média muito alta, né? 4,61 apenas. E ele cede muito poucos escanteios para o adversário, apenas 2,94. Já o Crystal Palace é uma equipe que faz pouco, apenas 3,72, e cede muitos escanteios para o adversário, cede 6,55. Então nós temos uma equipe aí que cede pouco, contra uma equipe que faz pouco, e a gente imagina então que se saia pouco escanteios disso daqui, e uma equipe que faz uma média razoável contra uma equipe que cede muito. Então, assim, o Crystal Palace cede muito, mas o Wolves também não aproveita muito. E analisando as porcentagens aqui, nós temos uma tendência neutra. Olhando só o over e under, está bem neutro mesmo, né? 50% para over contra 50% para under. Os resultados aqui estão invertidos, né? O over tem 3 over contra 7 under. O Crystal Palace, o contrário, tem 7 overs contra 3 under. Então isso fica bem neutro mesmo, fica bem equilibrado. E analisando jogos em casa contra jogos fora de casa, nós temos uma tendência um pouquinho maior aqui para under. Está dando 56% para under. Mas a gente vê que as médias aqui para 8 e 7 escanteios já não estão legais, né? 67% para 7 escanteios, isso aqui é muito ruim. Vendo aqui o histórico do confronto, apesar disso, no primeiro turno nós tivemos aí 13 escanteios, então foi uma partida com bastante escanteios. Sendo que o Crystal Palace marcou 6 e o Wolves marcou 7. Mas é importante destacar aqui o seguinte, aqui nós pegamos o Wolves jogando em casa. Eu vou colocar aqui o Wolves fora de casa para a gente comparar. Olha, o Wolves fora de casa ele joga bem diferente, ele tem uma média aqui de 10,72 cantos totais. Então já tem uma média bem maior, bem diferente dessa média aqui de 7,55. Então o Wolves fora de casa ele tem um desempenho melhor em escanteios. Como eu já disse, galera, isso aqui é só análise estatística, é análise objetiva aí dos números, mas você tem que se atentar aí também para a sua análise subjetiva, o que você acha da partida. Porque se a gente pegar aqui a tabela do campeonato, a gente vê que o Wolves está aqui em sexto, né, com 56 pontos. Está aqui na zona de classificação para a Liga Europa, né? E tem pelo menos 3 times aí na cola do Wolves, né? O Tottenham com 55, o Sheffield com 54 e o Arsenal aqui com 53. Então essa é uma partida aí bem importante para o Wolves, sendo que o Crystal Palace aqui não tem mais interesse no campeonato. Está aqui em 14º com 42 pontos, não corre risco de rebaixamento. Então o jogo aqui está neutro para escanteios, pode bater over, pode bater under, embora a minha opinião seja o jogo mais para under. Ainda mais se o Wolves marcar o gol aí muito cedo, né? Imagino que deva querer segurar o resultado. Sendo que o Crystal Palace é uma equipe que já vem de 6 derrotas consecutivas. Tá com um ataque bem ruim jogando fora de casa. E como eles cedem muitos escanteios para o adversário e não fazem muito, acredito que não deva agredir muito aí o Wolves. Se o Wolves marcando o gol deve ficar mais confortável na partida. E que o Seich não deve ter muitos escanteios. Bom, essa é a minha opinião, né? Próximo jogo é entre o Watford e o Manchester City. Esse jogo está dando uma média de 9,72. A média combinada aqui. Então uma média aí com tendência para under. A gente tem a equipe do Watford com 9,22 de cantos totais. Uma média bem ruim. Se a gente olhar aqui na nossa tabela,
O Watford tem uma das piores médias aí jogando em casa, né? Tá com a segunda pior média aqui. Já o Manchester City tem uma média de 10,22, que é uma média razoável, mas não é uma média muito boa. E a gente vê que o Watford é uma equipe mediana, né? Tem uma média razoável de cantos a favor e contra. Já o Manchester City é uma equipe que faz muitos escanteios, 7,39, mas cede poucos escanteios para o adversário, apenas 2,83. E analisando aqui as porcentagens, é um jogo que está dando uma tendência muito grande aqui para under. Muito por conta aí do Watford. Né? Como a gente viu que ele tem uma média bem ruim, os últimos 10 jogos aí do Watford nós tivemos 9 under e apenas um over. E o Manchester City também não está legal para over, ele tem apenas 4 overs nos últimos 10 jogos contra 6 under. Analisando jogos em casa contra jogos fora de casa, essa porcentagem de under diminui um pouquinho, né? Mas mesmo assim ainda é alta, 70% para under contra 30% para over, sendo que nós temos aí 40% para 9 escanteios. Então eu joguei que pelos números está dando uma tendência grande para under. E o último confronto entre as duas equipes, aí no primeiro turno nós tivemos 9 escanteios. O que pesa mais nesse jogo para mim aqui seria a situação do Watford, né, que está aqui em 17º, não está livre do rebaixamento. Então o jogo aí que é importante não perder, sendo que o Manchester City é o segundo colocado, né, não tem mais chance de título, o Liverpool já é campeão, mas é uma equipe difícil de bater. Próximo jogo entre Aston Villa e Arsenal. Esse jogo deve ser uma briga boa. Tá dando uma média combinada aqui de 11,2 escanteios. A gente vê aqui na tabela que o Aston Villa está em 19º, né, o penúltimo colocado, com 31 pontos. Mas ainda tem uma possibilidade aí de escapar do rebaixamento, já que o Watford tem 34 pontos. Então uma partida importante para o Aston Villa. Já o Arsenal está em 9º, aqui com 53 pontos. Então está 3 pontos aí atrás do Wolves, que é o sexto colocado e ocupa a vaga aqui para a Europa League. É claro que tem o Tottenham e o Sheffield aqui na frente do Arsenal, né? Mas o Arsenal ainda está na briga para disputar essa vaga para a Liga Europa. Então, analisando o desempenho das equipes, o Aston Villa tem uma média em casa de 10,89, tá com uma média boa, quase próxima aí de 11. Já o Arsenal tem uma média bem legal aqui jogando fora de casa de 11,5, então uma média alta aí para escanteios. São duas equipes aí com médias razoáveis de cantos a favor e contra, sendo que o Arsenal ele cede mais para o adversário. Analisando aqui as porcentagens, nós temos uma tendência para over, né, com 70% de chance para acontecer over contra 30% de under. As duas equipes aí nos últimos 10 jogos vêm com 7 over contra 3 unders. Então são duas equipes aí que tem mais over do que under, sendo que analisando jogos em casa contra jogos fora de casa, essa tendência cai um pouco, cai para 60% para over contra 40% para under. Mas vale ressaltar que as porcentagens aqui para 9 cantos não está muito legal, está com 60%, e para 8 cantos 80%. E aqui no histórico do confronto, nós temos então 13 escanteios no primeiro turno, o Arsenal marcou 9 e o Aston Villa marcou 4. Então é um jogo sim que tem uma tendência para over, lembrando aí que na minha opinião é um jogo importante para as duas equipes. Próximo jogo é entre Manchester United e West Ham. Esse jogo está dando uma média combinada aqui de 11,03 escanteios, então uma média aí para over. Mas o Manchester United é uma equipe que não tem uma média muito boa de cantos totais. Está com 9,79 aqui. Já o West Ham tem uma média muito alta aqui para cantos totais de 12,27. É um dos times aí que tem as maiores médias jogando fora de casa. A gente vê que são duas equipes aí com médias razoáveis, sendo que o West Ham tem uma média alta aqui para cantos cedidos de 7,22. Analisando aqui as porcentagens, apesar do Manchester United não ter uma média muito alta aí de cantos totais em casa, nos últimos 10 jogos, ele está com uma porcentagem boa aqui de over, né? Foram 70% de over contra 30% de under. E o West Ham também, né? O West Ham nos últimos 10 jogos foram 8 overs contra 2 unders. Então são duas equipes aí que vêm com bastante over, dando uma porcentagem então de 75% para acontecer o over contra 25% para não acontecer o over. Já analisando jogos em casa contra jogos fora de casa, nós temos apenas 3 jogos aqui do Manchester United em casa. Nesses últimos jogos ele jogou só 3 vezes em casa, essa vai ser a 4ª vez. E nesses 3 jogos nós tivemos over, né? 11, 15 e 13. Já o West Ham, nos últimos 5 jogos fora de casa, foram 4 overs contra 1 under apenas. Então dando uma porcentagem aqui de 88% para over. Então uma partida com uma expectativa boa para acontecer o over. No histórico aqui do confronto, o jogo no primeiro turno, nós tivemos um over também, com 10 cantos. Com o West Ham marcando 3 e o Manchester United marcando 7. É um jogo aqui para o Manchester United, que está em 5º lugar, que seria um jogo bom para o Manchester United vencer, porque ele está empatado aqui em pontos com o Leicester. Se ele
ultrapassar o Leicester, vai para quarto lugar e entra aqui na classificação para a Liga dos Campeões. Por enquanto ele está assegurando a vaga aqui para a Liga Europa. Então o Manchester United nessa reta final ainda tem o objetivo aí de chegar aí para a classificação da Liga dos Campeões. Próximo jogo entre Liverpool e Chelsea. O jogo está dando uma média combinada aqui de 11,17, uma média para over. A gente tem a equipe do Liverpool aqui com uma média de 12,73. A maior média de cantos totais jogando em casa, sendo que o Liverpool é uma equipe que marca muitos escanteios, né, 7,61, e cede um número razoável de escanteios para adversários, 5,12. Já o Chelsea não tem uma média muito boa aqui de cantos totais, está com uma média ruim, 9,61, porque é uma equipe que faz muitos escanteios, 6,11, mas cede poucos escanteios para adversário, 3,5. Mas ele está jogando contra o Liverpool, né, essa diferença também. Então aqui nas porcentagens nós temos uma tendência para over, 60% para over contra 40% para under. Sendo que para 9 escanteios nós temos 60% também, não é tão bom assim. Mas se a gente analisar os jogos em casa contra os jogos fora de casa, isso melhora bastante. Nós temos 80% para over contra 20% para under. Com médias bem melhores aqui para 9 e para 8 cantos, né, 80%. Se a gente analisar aqui o histórico, no primeiro turno nós tivemos 14 escanteios. Então foi um jogo aí com bastante escanteios. Sendo que o Chelsea marcou 4 e o Liverpool marcou 10. Então são duas equipes aí que marcam bastante escanteios. É um jogo que tem uma tendência para bater over, mas lembrando aí que o Liverpool já é campeão, né? É uma equipe que quer sempre vencer, mas já está naquela euforia de comemoração, né? Não tem mais o que fazer no campeonato. Já o Chelsea é uma equipe aqui que está com 63 pontos, não pode dar bobeira, porque tem o Leicester e o Manchester United aqui na cola. Ainda não está com essa vaga garantida aí para a Liga dos Campeões. Então é isso, galera, essa foi a análise dessa rodada. Lembrando já que é a penúltima rodada do campeonato. A gente tentou fazer aqui uma análise estatística, combinando um pouquinho aí com o que cada time tem de interesse aí nessa rodada. Então é um jogo aí para acompanhar na live também, né? Porque até os jogos aí com tendência para under, pode ser que saia um pouquinho dessa tendência, porque já é a reta final aí do campeonato, né? Então alguns times aí que costumam bater under, dependendo do interesse no jogo, o que acontecer na partida, pode tentar vir para cima e arrumar mais escanteios. Então tem que prestar atenção nessa parte subjetiva também. Mais uma vez, galera, obrigado aí por acompanhar o vídeo. Não esqueça de deixar o like aí, porque isso ajuda demais a gente. Incentiva a gente a trazer mais conteúdos aí para vocês. Então até a próxima, boas apostas e bons lucros. Valeu!